Fala pessoal, e aí, como vocês estão? Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre o discurso do sujeito coletivo e a análise de conteúdo. São análises para pesquisas qualitativas, né? Eu ia falar quanti. Qualitativas que servem para alguns trabalhos que seja trabalho de conclusão de curso, TCR e até mesmo dissertação de mestrado, certinho? Então vamos lá. Então, só uma introdução breve, né? A abordagem geralmente para esses dois tipos de análise é uma abordagem qualitativa, né? Que tem crescido. A maioria dos estudos hoje, antigamente era discrepante, era quantitativo bem discrepante em relação à qualitativa, né? E aí você vê hoje pesquisa tentando compreender a questão da experiência humana. E aí entra também, quando você for fazer a análise de dados desses conteúdos, é interessante porque às vezes eu vou falar sobre a análise desses conteúdos e aí talvez pode confundir com o termo de análise de conteúdo da Lawrence Bardan, mas na hora que eu entrar nesse assunto aí vai ficar bem mais claro. Então assim, as limitações da biomedicina, né, que sobre a questão da ciência positiva, se mostram insuficientes para resolver problemas sociais. E aí que entra a questão do discurso do sujeito coletivo na perspectiva da representação social. Dentro disso, as pesquisas quantitativas elas provam de forma mais dedutiva, enquanto as qualitativas tentam compreender a explicação de profundidade de produções de sentidos individuais e coletividades. Então, ou seja, eu quero ouvir, eu quero dar a voz, eu quero conhecer daquele grupo, daquele público, daqueles usuários, daqueles pacientes. Então, você consegue visualizar melhor quando você dá sentido e é uma acurácia até melhor em relação à questão das pesquisas qualitativas em relação às quantitativas. Por isso que hoje muitas pesquisas também tentam trabalhar dos dois lados, né? O quali-quant, o quant-quali também. Então, assim, eles tentam durante algum período ali misturar, tá bom? Para dar essa profundidade nas pesquisas, né? Claro. Então, para a compreensão da subjetividade, o pesquisador da área da saúde formado em medicina precisa lidar com a subjetividade em pesquisa qualitativa, ou seja, nós temos que ver mais camadas, mais profundas em relação às compreensões humanas. Né? E o domínio da técnica e a teoria, as pesquisas qualitativas exigem domínio de técnicas e teorias para analisar essa subjetividade. Aí que entra a questão da teoria das representações sociais e o discurso do sujeito coletivo. Então, por exemplo, Moskovski, ele tenta atribuir a questões sociais e psicológicas no compartilhamento. Ele traz as representações sociais numa perspectiva de visualizar daquelas camadas que são mais difíceis de serem acessadas. Então, o discurso do sujeito coletivo é uma técnica de organização de dados qualitativos que agrupa os depoimentos sem deduzir as quantidades, entendeu? E aí entra a diferença entre o discurso do sujeito coletivo e a outra análise que nós iremos entrar aqui, que é a análise de conteúdo. A análise de conteúdo foi descrita pela Lawrence Bardan, que ela tem uma forma de organização bem interessante, que é a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados. Na pré-análise, a organização de hipóteses, objetivos e indicadores. É interessante falar sobre hipóteses aqui, você pode até ter a hipótese, mas fica a critério colocar, inserir, seja numa introdução ou não, tá bom? Dentro da pré-análise tem a leitura flutuante, a escolha do documento, a regra de exaustividade, a regra de representatividade, a homogeneicidade e a pertinência. Tudo aquilo que você pesquisa antes de fazer uma pesquisa qualitativa, ela pode entrar nos dois fragmentos. A diferença é que a análise de conteúdo ela tem uma organização bem interessante. É lógico que no discurso do sujeito coletivo você também tem que fazer uma pesquisa prévia para ver se já não pesquisaram sobre aquele assunto, ou se o N daquele tipo de assunto que você estava procurando era bem redutivo, talvez dando a subjetividade, você pode pensar no futuro de uma nova pesquisa, entendeu? Então aqui eu quero ilustrar para vocês que existem formas e técnicas que podem ser utilizadas, principalmente na pré-análise, né, que possam elencar alguns indicadores que fazem total sentido. Na exploração do material, que seria a segunda etapa, né, aqui entra a codificação e as categorizações. Segundo Bardan, em 2016, se refere ao processo de transformação dos dados brutos, como textos, imagens ou áudio, em unidades de análise significativa para a pesquisa. Hoje existem vários softwares que ajudam bastante. O Uramutec é um, o Atlas TI é outro. O Atlas TI é pago, né? O Uramutec, até últimas semanas que eu tentei dar uma olhada,
observar sobre esses assuntos, eu conseguia observar que eu não estava conseguindo acesso, talvez provavelmente por causa dos cookies. Quem conseguir entrar é um ótimo. Existe também um Web QDA, se eu não me engano, ou QSDA, que ele faz também essa análise. O interessante é porque dentro dessa necessidade que nós temos que codificar, principalmente elencando a exploração do material utilizando verbos e palavras que encaixam com aquilo que é a temática do assunto principal, faz total sentido na hora que você vai categorizar. E a categorização você não precisa ficar preso na hora que você for entrar nos resultados, não. Você pode categorizar conforme os objetivos da sua pesquisa. Às vezes você vai encontrar coisas a mais ainda, dependendo da forma que o sujeito responde aquelas perguntas. É muito interessante que geralmente essas pesquisas elas são feitas por entrevista, né? A maioria delas elas têm a análise conforme o discurso mesmo do participante da pesquisa, tanto o DSC, né, que é o discurso do sujeito coletivo, quanto também a análise de Bardan. Só que aqui nós estamos falando da análise de Bardan. O que acontece? Na hora que você for fazer uma entrevista, vamos supor, vou pegar um exemplo bem simples. Eu quero entrevistar os profissionais porque eu acho que eles não estão tendo capacidade de desenvolver educação em saúde numa internação ou talvez trabalhar com promoção da saúde na unidade onde que eles estão. Aí você vai tentar investigar qual que é o motivo que eles não conseguem. E aí, através da pesquisa, através de uma entrevista estruturada ou semi-estruturada ou não estruturada, você pode avaliar a questão do que ele está dizendo. Então, provavelmente, você vai poder categorizar conforme o discurso da maioria do público que você entrevistou. Geralmente, essas pesquisas, elas têm um N dependendo da unidade, né? Tem vezes que você vai fazer um grupo focal, talvez, ou então você vai tentar visualizar em uma outra área para analisar esses tipos de público que estão relacionados ali, e faz total sentido na hora que você vai avaliar se condiz com o tipo de pesquisa que você está querendo. Às vezes, na hora que se você não tiver um roteiro estruturado, provavelmente você sai daquilo que você pesquisa. E na hora que vai categorizar, você às vezes tem uma categoria que não estava elencada nos objetivos específicos, talvez, do seu trabalho. Certinho? Então, aqui são alguns exemplos que tem do Iramutec e o Atlas que pode ajudar nessa codificação. O bom de exemplificar é os verbos, né? Infinitivo, are, ir. E a questão da categorização posteriormente, quando você precisa para fazer os resultados. Né? Tratar esses resultados que vêm na próxima fase, né? Que é o tratamento dos resultados, que é a inferência e interpretação dos dados. Vale e Ferreira, em 2025, eles fizeram uma avaliação sobre a análise, uma avaliação sobre a questão da análise de conteúdo, né? E é um processo interpretativo que pode ser compreendido, essa fase, né? Por um momento que o pesquisador dá sentido e significado às manifestações encontradas, estabelece um diálogo com um arcabouço teórico. É muito interessante, alguns trabalhos é mais ou menos assim. Vem o discurso vem a categoria, né? Vamos supor lá, educação e saúde na internação. Aí tem essa categoria. Aí na hora que vai descrever, vem com a fala do indivíduo pesquisado, e logo em seguida você pode comunicar com a base teórica que você conseguiu lá antes, lá na pré-análise. Ou seja, você já separou fundamentação teórica, você já preparou a referencial teórico, e aqui vocês vão conversando, vai conversando o discurso daquele sujeito que está ali, né, o conteúdo que você está pegando, e colocando como uma fala. A única diferença em relação ao discurso do sujeito aqui é que depende da camada do qual você pretende alcançar. Entendeu? Então, assim, aí que entra a questão das hipóteses em pesquisas qualitativas. Você até tem, aí fica a critério você colocar ou não. Mas pergunta-problema é sempre o início de todas as pesquisas. Você tem curiosidade sobre aquilo, elenca uma pergunta-problema, utiliza acrônimo, seja pico, o pico com O maiúsculo, ou pico com O minúsculo, ou qualquer outro. E em cima disso tenta trabalhar para verificar se tem esses tipos de conteúdos relacionados àquilo que você pretende pesquisar. Então, assim, a coleta dos dados, né, ela pode ser por meio das entrevistas, né, o foco nos autores sociais, privilegiando os símbolos em relações. É interessante que, às vezes, o pesquisador leve também um diário. Para o quê? Para verificar a forma que a pessoa está
respondendo aquelas perguntas, se está triste, se desviou o olhar, se sente meio que pressionado, dependendo como que for. Por isso que tem no TCLE a questão da análise de risco, né, e benefícios, e dentro do TCLE você coloca também a representatividade na necessidade de que como daquela pessoa ela está respondendo, porque provavelmente tem algumas pessoas que se sentem pressionadas a não responder daquilo que condiz a pergunta, e aí foge um pouquinho. Então ela se sentiu meio que frustrada ou quis responder ou fugir da questão, ali dá para observar com o diário qual o pesquisador pode fazer. Entrevistas não estruturadas permite uma livre expressão do entrevistado sobre o tema pesquisado. Aí entra só um problema, às vezes fugir do assunto, você pergunta lá para ele. Você realiza algum tipo de educação em saúde para os pacientes que têm lesão medular? Provavelmente alguns vão dizer, vamos supor, o público está falando assim, aí quais delas? Quais educações de saúde você trabalha com esse tipo de paciente? Alguns vão elencar e como que eles desenvolvem, em que momento que eles desenvolvem. Ali você já pode perguntar bem filtrado. Na hora que você vai descobrir, na hora que o fulano, o entrevistado, eu ia falar fulano, o, o entrevistado está respondendo, às vezes ele foge da questão. Tem um assunto ali que ele se perde no meio, ou talvez não foi tão clara a forma também de pesquisar. Pela falta de uma entrevista não estruturada, que é meio que que é aleatória, pode confundir um pouco. E as entrevistas semi-estruturadas tem um roteiro, um tópico de entrevista. Você fala para ele, ó, vou fazer 5 perguntas, né, antes de iniciar a pesquisa. Você fala assim, ó, vou colocar aqui um gravador, tudo bem, ele já lá assinou o termo de consentimento. Ó, a pesquisa ela envolve a questão de um questionário e aí eu vou utilizar o gravador para o quê? Para depois transcrever esses resultados e tratar esses resultados, codificando, lógico que não vai apresentar seu nome ali, vai ser utilizado um codinome ou talvez um símbolo ali para representar. E aí na hora que eu for utilizando aqui as perguntas aqui, depois eu transfiro para um software que vai ser favorável àquilo que eu estou pesquisando, certinho? Então aí você fala para ele, ó, vai ser 5 questões, eu vou começar a partir de agora, tudo bem? Posso começar? Aí que seja um ambiente fechado, que não venha ter tantos ruídos que venha atrapalhar na hora da forma que você for utilizar a gravação, certinho? Então assim, ela aprofunda dentro daquilo que é os seus objetivos de trabalho. É interessante quando eu fui convidado para algumas bancas e até mesmo em orientações, eu pude observar que quando faz esses tipos de pesquisa qualitativa, eu tenho observado que é interessante quando se estiver avaliando ou estiver numa banca ou queira dar alguma sugestão, que você vai norteando quais perguntas que realmente correspondem ao objetivo da pesquisa, na metodologia. Quando você consegue encontrar, você dá um feedback para esse tipo né, de residente, ou aluno, ou orientado, sobre como que ele possa avançar nas pesquisas qualitativas. E aqui agora vai falar sobre a questão do comparativo, né? É interessante que essa imagem, ela representa que dá para se utilizar vários tipos de representatividades na análise de dados, né? O discurso do sujeito ele apresenta os resultados em forma de discurso, ou seja, o discurso daquele sujeito tudinho vai aquilo que vai para o trabalho. A análise de conteúdos usa categoria para organizar. Então, por exemplo, se no discurso do sujeito não tem essa forma de categorizar, a análise do sujeito ela separa de uma forma onde organizar conforme os objetivos do trabalho, entendeu? Então, o discurso do sujeito coletivo é interessante a representatividade dele social naquilo que está sendo pesquisado. Vamos supor, um sujeito, um usuário, né, que está sendo tecnicamente não foi feito buscativo, aí você foi procurar lá na unidade de saúde lá uma forma que como que ele se vê diante ao coletivo, né? E aí na hora que você vai fazer uma pesquisa com ele, seja lá na unidade básica, ou seja em grupos minoritários ou qualquer outro lugar, você vai visualizar que ele vai aí que entra a questão da entrevista não estruturada, né? Aí você vai ver tudo aquilo que ele fala se compara com aquilo que a teoria seja de uma forma que você pesquisou antes de fazer essa pesquisa, entendeu? Já na análise de conteúdo, aqui você já conhece geralmente o público o qual você está observando, você consegue organizar de uma forma onde que fica mais simples, entendeu? A forma de visualizar na hora que for pegar o paper mesmo, na hora que for observar todo o trabalho em si.
tanto o discurso do sujeito coletivo quanto a análise de conteúdo, elas podem ser qualitativas e quantitativas. Tudo que vai fazer diferença mesmo, né, na hora que for utilizar ela na metodologia. Então, como escolher o caminho, né? Entendendo a forma profunda daquilo que você pretende pesquisar. Então, pesquisa qualitativa é fundamental para entender a saúde em sua dimensão. Aí você tem que verificar a formação específica. Necessita dessas formações específicas, escolhendo qual temática que você tende a visualizar, e a diversidade de métodos é conforme aquilo que a pesquisa qualitativa ela tenta representar. O que acontece? Às vezes nós não sabemos, nós falamos, vamos fazer uma pesquisa qualitativa, vamos usar Bardan. Hoje Bardan é muito utilizado por causa da forma estrutural, organizacional que ela tem. O discurso do sujeito coletivo pode ser pela questão de a quantidade de pesquisas que já foram feitas, entendeu? Se for fazer um comparativo, eu não sei elencar, lógico, nunca fiz essa pergunta, você pode utilizar também uma estratégia de busca para avaliar se esses dois eles têm o considerar, mas pretendendo ou não, aquela pesquisa você quer observar algo que seja uma camada mais profunda daquilo que se pretende pesquisar. Então, assim, é interessante pela forma estrutural. Se você quiser uma organização de uma forma bem mais simples, teórica, transcrita de uma forma que não venha expor o seu participante, que você tende a verificar se tem algum sentido ou não, é interessante fazer a análise de Bardan assim. Mas se caso você quer ver o indivíduo naquela vulnerabilidade dele e quer dar ênfase mais naquilo que ele está falando, você cria a oportunidade de uma entrevista não estruturada ao ponto de deixar livre e depois pegar na literatura aquilo que ele condiz. Você pode até utilizar, talvez, alguns estudos de casos baseados também. Você fala, nossa, Vitor, estudo de casos também pode ser para pesquisa fácil, dependendo de como que você vai dar a voz, né? Então, depende muito do que você quer ouvir, depende muito do que você quer alcançar. Dá para se fazer em vários sentidos discurso do sujeito, por exemplo, analisando como que foi o tipo de acolhimento durante esse período que ele recebeu um tratamento naquela unidade específica. E o discurso do sujeito coletivo seria extremamente valioso. É lógico que é né? Você poderia pegar outros para fazer estudos de casos, né? Ou uma série de casos que se for acima de 3, né? Certinho? E aqui agora as referências, né? Bardan, análise de conteúdo, em 2016, né? Ela teve várias versões. Ela, né? Teve várias versões desse livro. O discurso do sujeito coletivo tem um achado, né? As bases conceituais, enfoques, aplicação das pesquisas qualitativas. De 2024, o Wallen Ferreira, que fez essa análise também das contribuições da perspectiva de Bardan e as limitações da pesquisa em educação. E geralmente nós vemos isso hoje apontado mais para pesquisa em saúde, né? Mas temos algumas limitações também para ambas as áreas, seja educação, seja em saúde também. E por fim, Sermian Freitas, Dietrich e Giovanni, eles fizeram também um discurso do sujeito e análise de conteúdo aproximando em saúde. Então eles fizeram tipo meio que um comparativo dessas duas pesquisas em saúde, certinho?